Eu também tô no ministério de música, né? Quando vocês vão ver que eu tô meio que pulando cada hora eu tô num canto, né? Amanhã também tem um negócio legal no final do retiro também, que vai também botar lá. Mas enfim. Alguém trouxe a Bíblia? Ah, que bom! Então assim, você vai abrir sua Bíblia lá em Jeremias capítulo 4. Tá entre Gênesis e Apocalipse, tá bem facinho, tá? Vamos abrir? Jeremias capítulo 4. Enquanto você procura, eu quero saber se tem alguém aqui que é a primeira vez que está tendo contato com algo da igreja, com retiro, grupo de oração. Alguém que é a primeira vez, sua primeira vez, você já nunca foi nem em grupo de oração? Grupo de oração já, mas alguém, você nunca foi nem em grupo de oração? Já foi em grupo? Só em retiro que é o primeiro. Fechamos então. Então todo mundo aqui tem algum contato com o Senhor, amém? Amém, então, só para me entender com o que eu estou falando. Todo mundo achou? Amém? Não acharam, né? Aí eu tenho que ficar rolando, cara, vocês me quebram. Amém? Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Ah, tá, então eu vou deixar mais tempo para vocês procurarem. Não, agora é que ia ser legal falar, porque eu aprendi uma coisa muito legal. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. E quem não procurou porque não trouxe a Bíblia, pede perdão. Quero ver se aqui vai pedir perdão aí que não trouxe a Bíblia. Ih, ela não trouxe a Bíblia aqui, ó. Mas era aqui, né, filha? Não, tá tudo bem. Ô, galera aqui, Júlia, tu me fala quanto tempo eu tenho que estar. Porque se deixar, minha filha, amanhã eu tento. Aí eu começo a outra. Jeremias 4. Vá, Emanuela. Você me quebra. Não, foi tudo que eu vi. Gente, vamos lá, todo mundo achou? Sim. Então vamos lá. Vamos ler a palavra. Se queres voltar, Israel, volta para mim, oráculo do Senhor. Se afastas de mim em tuas execrações, não irás errante. Se juras pelo Senhor com verdade, justiça e direito, as nações desejarão tua felicidade e a tua fama. Segura, começa de novo do versículo 1, porque eu vou ler em outra tradução agora para você. Se tu, Israel, voltares, oráculo do Senhor, se voltares para mim, se ante o meu olhar te despojares de tuas práticas abomináveis, se não andares a vaguear de um lado para outro, se pela vida do Senhor jurares lealmente, com retidão e justiça, então as nações incluir-te-ão em suas bênçãos e almejarão partilhar da sua glória. Amém? Eu li duas traduções, porque a primeira tradução que eu li é um pouquinho mais complicada as palavras que usa. Mas, vamos lá. O que essa passagem está falando? Vamos começar de contexto? Eu gosto de dar contexto do que está rolando, para todo mundo ficar ciente. Jeremias, ele é um dos profetas, amém? Esse menino que escreveu, que foi, no caso, quem dá nome ao livro. No capítulo 1, Jeremias ele foi chamado por Deus. Então o Senhor chamou, falou assim: antes do teu nascimento eu já te conhecia. Olha que loucura, eu acho isso máximo. Eu amo essa passagem. Aí beleza, aí Deus ele chama Jeremias. Jeremias ele aceita o chamado do Senhor mesmo com medo, porque ele era um menino. Não sei nem falar assim, não. E ele é melancólico também. Na minha cabeça ele é melancólico, eu estava falando para tudo hoje de manhã. Ele, inclusive, chora nos rolês, ele fica, ai não, mas eu não sei quem, eu sei lá. Ele é uma pessoa mais assim. E aí o que acontece? Aqui, nesse momento do capítulo 4, estão acontecendo alguns oráculos do Senhor. Deixa eu vir aqui para mim não falar errado. Mas, já no segundo capítulo começa, tá? O pleito de Deus e conversão. Então, inicia todo palavras do Senhor a respeito de conversão. Essa passagem, ela é uma passagem que fala sobre duas coisas. Eu quero que você repita comigo: arrependimento e conversão. Sem um arrependimento genuíno não há conversão, amém? Vou te explicar por quê. Porque como é que você vai se converter, ter uma nova decisão, se você não se arrepende da sua vida velha? Você entende? Você está comigo, sim ou não? Gente, eu esqueci que eu tenho 3 regras para minha pregação. Eu esqueci de falar as 3 regras. Toda pregação tem isso e talvez amanhã eu repita. Gente, spoiler. Mas assim, vamos
eu não consigo pregar sozinha, entendeu? Então assim, se você não interagir, não vai dar certo. Então fala comigo, primeira regra, vocês não vão deixar eu interagir, eu falando sozinha, amém? Segunda regra, se você quiser conversar durante a pregação, fica à vontade. Se quiser mexer no celular, fica à vontade. Só que eu me distraio muito fácil. Então pode ser que se você estiver conversando, eu vou querer saber do que você está falando. E aí eu vou entrar na conversa e vou parar de pregar. E aí a gente não está querendo isso, né? Agora fala comigo, terceira regra. A terceira regra é que você precisa estar com o coração aberto para aquilo que o Senhor vai falar para a sua vida. Porque a gente prega para uma galera. Mas talvez, sabe quando aquela sensação, cara, parece que está falando para mim? Talvez essa seja a pregação que vai ser desse jeito para você. Então presta atenção. Sabe? Você está aqui já, pagou, pá. Então presta atenção, cara. Bom, vocês vão conversar nos intervalos, vocês vão conversar na hora de dormir. Inclusive vai ter surpresinha de noite. Fiquei sabendo no dormitório e tal. Enfim, então prestem atenção. Aí, se prestar atenção na pregação, ganha aura. Não sei se vocês sabem. Se avacalhar comigo, aí perde aura, tá? Só queria deixar isso bem claro para vocês. Voltando para a pregação, então a gente está falando de uma passagem de arrependimento e conversão. Amém? Amém? Agora a gente vai dar uma passeada dentro dessa passagem. A gente vai desmembrar ela. Então, a gente começa falando: se queres voltar, Israel, volta para mim. Então é um convite do Senhor. É o Senhor dizendo: ei, se você quer voltar para a minha presença, volta. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: Deus quer mais de você. Você quer mais de Deus? Ah, ela falou que sim. Isso aí, pô, bate aí. Você é brava demais. Mas aí, você tá interagindo aí. Ela entendeu. Vocês não entenderam nada, seus desviados. Suas desviadas. Eu esqueci que eu ia pregar só pra menina. Vamos lá. Esqueço não, né? Porque eu comecei a pregar agora. Então o convite é esse. Volta. Volta pra quê, Isis? Voltar pro amor de Deus. Isis, mas eu acabei de começar minha caminhada. Eu nunca me desviei. Eu vou voltar pra quê? Meu irmão, lembra que eu te falei? Que lá em Jeremias 1, versículo 5, o Senhor diz pra Jeremias: ei, antes do teu nascimento eu já te conhecia. Lembra disso? Falei aqui uma menina aqui, que é o teu nome? Então, é como se o Senhor chegasse: meu nome é Madu. Ah, tá, que madura. Nada contra, né? Mas assim, geralmente né, é a menina. Mas é como se o Senhor olhasse para Maria e falasse: Maria Eduarda, antes do teu nascimento eu já te conheci e te havia consagrado para uma missão, para algo. Entende? O que eu quero dizer com isso é que, presta atenção nisso, porque isso aqui é mistério, isso aqui é babado, isso aqui, gente. O Senhor, Ele está acima do tempo, amém? Então, se o Senhor está acima do tempo, o Senhor sonhou conosco desde toda a eternidade e para toda a eternidade. Isso é muito louco a gente pensar. Que Deus, que é um Deus tão grande, Ele pensou na gente desde toda a eternidade. Então, desde sempre e para todo sempre. Então, se o Senhor sonhou conosco desde toda a eternidade e para toda a eternidade, é porque o Senhor quer que nós voltemos à eternidade. E a eternidade é o? A eternidade é o? Vocês estão aprendendo, parabéns. Então, voltar para a presença do Senhor é voltar do lugar onde a nossa alma nunca deveria ter saído. Mas por conta do pecado original, lá em Gênesis 1, Gênesis 1 não, em Gênesis 3, se eu não me engano, lá em Gênesis. Em Gênesis, quando Eva resolve comer o fruto proibido, seduzida pela cobra, e aí Adão também come, aí a gente cai numa coisa que a gente chama de pecado original. A gente sai da graça de poder estar no jardim do Éden, e agora a gente precisa nessa terra lutar para que a gente possa chegar ao céu, amém? Amém. Então, amém. Então a gente volta para a presença do... Você está aprendendo meu raciocínio. Então tá bom. Aí depois fala: se afastas de mim tuas execrações. Vou explicar o que é execrações para vocês. Uma execração é perda do caráter sagrado. Então, basicamente assim, teus pecados, entendeu? Se tu afastas os pecados do Senhor, não irás errantes. Ou seja, você não vai caminhar mais sem rumo. Tem uma frase da Alice no País das Maravilhas que diz: se você não sabe onde você quer ir, qualquer caminho serve. Por quê, gente? Porque se você não sabe aquilo que você quer chegar, o lugar que você quer chegar, qualquer coisa vai servir. Amém? Amém não, porque a gente não quer isso aí na nossa vida não. Só que o que eu quero dizer para você, irmão, é que se você não caminha com o Senhor, qualquer outro caminho, qualquer outra possibilidade
felicidade vai fazer você vaguear, porque não vai ter meio caminho. Eu aprendi uma vez, eu comentei semana passada com as meninas que não estavam, as duas ali que estão olhando pro além, não estão olhando para mim. Eu comentei no rolê que a gente estava, que eu aprendi uma vez, que eu explanando todo mundo, né? Que eu aprendi uma vez que a gente estando na presença do Senhor, esse é o único lugar que a gente poderia estar. Então, você estando na presença do Senhor, você é a Lara. Lara, você estando na presença do Senhor, esse é o único lugar que você poderia estar nesse tempo, porque era assim que o Senhor queria. Amém? Eu aprendi dessa forma. Só que se você está no mundo e se você não está na presença do Senhor, você teria 1000 possibilidades. Eu costumo dizer que provavelmente eu estaria cursando artes cênicas na UFSC. Eu provavelmente estaria fazendo isso. Cursando artes cênicas na UFSC e fazendo coisas não legais. Mas existem várias outras possibilidades. Eu podia estar, sei lá, na Globo, já pensou? Na Globo? Bem mal, né? Mas enfim, várias possibilidades, entendeu? Eu podia estar num canto aí, sei lá, fazendo, sabe? Mas não. Então, gente, qualquer outro caminho que não seja do Senhor vai fazer você ficar vagueando. Amém? Então, amém. Aí, a outra frase é: se juras pelo Senhor com verdade, justiça e direito, e presta atenção aqui comigo, no Antigo Testamento você falar que jurava pelo Senhor, é porque, cara, você tá falando sério, entendeu? É real, entendeu? Então, tipo assim, no Antigo Testamento o termo jurar era muito usado. E falar que você jurar pelo Senhor é tipo, pô, tá falando sério aí. E aí depois fala: as nações desejarão tua felicidade e a tua fama. Isso, mas a gente vai ser famoso, é isso? Você conseguiu seguir? Não. Deixa eu explicar pra você. Lá em Gênesis, voltando pra Gênesis de novo, mas falando muito de Gênesis, né? Olha que loucura. Lá em Gênesis, o Senhor chama o homem, olha ali, ó. Só porque quer sentar aqui, feio. Não, a gente espera, fica à vontade aí. Gente, tô brincando, olha pra mim aqui, tá? Que ela fica com vergonha daqui. Fica vergonha de cara. Agora eu perdi. Lá em Gênesis, Abraão é chamado por Deus. Abraão eu não consigo ser quindinho, cara, eu sou péssima. Brigadão, valeu. Abraão é chamado, ele é um profeta. Abraão é o pai da fé, é o patriarca, amém? Abraão recebe promessas da parte de Deus. Então, quando está sendo falado, o Senhor fala, né, no oráculo do Senhor, as nações desejarão tua felicidade e a tua fama, é complemento da promessa que já tinha sido feita lá atrás para Abraão, que é o pai da fé. Amém? Então, meu irmão, se você caminha no caminho do Senhor, você contempla as promessas dele. Amém? Só que deixa eu te contar uma coisa. A antiga aliança acabou quando Jesus veio para a terra e morre numa cruz. E aí Jesus rasga o véu. Eu amo esse termo, rasgar o véu. Se antes, para você entrar no Santo dos Santos, que era o lugar da presença de Deus, você precisava ser um sacerdote, você precisava entrar no seu turno, porque não, você podia no seu turno. Tinha vários protocolos e afins. Tinha que levar um bode, um carneiro, enfim, você tinha que levar animais para sacrificar, todo um negócio. Hoje é só você pedir que o Senhor venha. O véu está rasgado. E aí, olha que loucura. O Senhor promete o Espírito Santo para nós no Novo Testamento. Então, se o Espírito Santo é promessa de Deus para nós, isso significa que o contemplar a promessa do Senhor é a gente poder receber do Espírito Santo de Deus. Amém? Você está comigo sim ou não? Então agora eu recebo a pregação. Agora a gente vai falar. Eu tenho quanto tempo? Alguém? Quanto tempo eu tenho de pregação? Tá bom, daí tu me fala. Sim. É porque, gente, é sério, eu gosto muito de falar. Vocês estão entendendo a pregação? Então fechou. Agora eu vou adentrar em alguns pontos. 15 minutos? Que loucura, cara. Vocês são malucos, deixa eu ver. É 15 minutos pra tudo ou só pra pregação? Pra tudo? E a oração? Ah, obrigada. Ganhei mais tempo. Gente, quem aqui quer ser feliz? Levanta a mão. Amém. Deixa eu explicar uma coisa pra você.
que a gente faz, tudo que o ser humano faz, é buscando a felicidade, amém? Então, se o ser humano, sei lá, vai buscar em álcool, por exemplo, é porque ele quer a felicidade. São João Paulo II tem uma frase que diz, em resumo, é uma frase mais bonitinha, porque é de São João Paulo II, né? Mas, basicamente diz que se a felicidade que buscas é a Deus que buscas. Então, a verdadeira felicidade a gente só encontra em arrasar. Sem Jesus, uma vida sem Jesus, imagina uma vida sem Jesus, imaginou? Não tem alegria e não tem vida, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vocês estão entendendo? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, se Jesus é a vida, não tem vida sem Jesus. Você está entendendo? Então, não tem como a gente viver sem Jesus. Por isso que ir ao céu é ir à vida eterna. E se você não vai para o céu, qual é a outra possibilidade? O inferno. E deixa eu falar para você sobre o inferno. O inferno é a morte eterna. Então, meu irmão, para você entender que não tem vida sem Jesus. Por isso que no inferno é morte eterna. Porque não tem Jesus, não tem presença de Deus. Beleza, vamos continuar esse rolê que você já vai me entender. Então, se eu caminho sem Jesus, eu caminho sem rumo e caminho sem vida. Você precisa entender que você só vai encontrar vida em Jesus. Aí, olha que loucura. Eu vou até ler, vou escrever aqui, vou falar. Deus, ele é o mais interessado na conversão genuína de cada pessoa. Deus, ele é o mais interessado na conversão da Emily do que qualquer outra pessoa. Então, Deus, ele quer mais a Emily do que eu quero que ela receba da parte de Deus, do que as outras servas querem que ela receba da parte de Deus, do que o Nick quer que ela receba da parte de Deus. Não. Deus, ele é o mais interessado na tua vida. Deus é mais interessado na vida da Lara do que na vida da tua. Você tem um grupo de oração? Não tem. Tem uma pastoral? Pastoral. Não. Deus é mais interessado na vida da Lara do que o Ni também, do que a Keila que está ministrando música com a gente. Deus, ele é o mais interessado. Isso não significa que a gente não queira que vocês recebam da parte de Deus. Eu quero, eu amo. Quem me conhece sabe que eu sou doida da evangelização. Eu sou gata, não tem coisa de Jesus. Eu sou essa pessoa. Mas Deus, ele é o mais interessado na sua vida. O tema dessa pregação é: o Senhor te chama pelo nome. E a passagem é uma passagem de conversão. Cara, sabe por quê? Porque, meu irmão, quando o Senhor te chama, você precisa se decidir. O convite de Deus, o chamado de Deus, ele passa por uma decisão nossa. Amém? Aí, deixa eu contar para vocês. O Senhor, ele chamou Jeremias, amém? O Senhor chamou Isaías, o Senhor chamou Samuel. Inclusive, Samuel era bem leve. Deixa eu contar para vocês a história de Samuel. Samuel apareceu. Tipo assim, Samuel estava dormindo, né? Aí o Senhor disse: Samuel. Aí Samuel faz o quê? Vai lá no líder de adoração lá. Ele fala assim: você me chamou? Aí ele fala: não. Aí ele volta. Aí o Senhor chama de novo. Aí ele fala: Samuel. Aí ele vai lá com esse líder de novo. E aí na terceira vez Samuel diz: eis-me aqui, Senhor. Aí ele entende, foi o Senhor que chamou ele. Mas porque ele falou que se fosse por ele mesmo, ele não ia entender também, porque era o Senhor que falou com ele. Mas deixa eu te falar, o Senhor também chamou Mateus. E sabe quem era Mateus? Mateus era Levi. Levi era um cobrador de impostos. Jesus era judeu, amém? Você está ligado nisso, né? Jesus era judeu. Amém? Os judeus eram muito tratados maus pelos romanos. Eles eram tratados de forma ruim. Discriminados, pode ser, essa palavra é boa. Pelos romanos. E quem cobrava os impostos? Ah, tá ficando brincadeira. E quem cobrava os impostos eram os romanos. E aí, Levi, não é que Levi era humano, mas Levi era um dos cobradores de impostos. Então, cara, imagina a galera, os judeus. Quem já viu The Chosen aqui? Levanta a mão. Cara, Pedro mesmo ficava bolado com uma. Imagina, cara. Mateus, ele era visto
cobrador de impostos, do nada, um judeu veio chamar ele fala, pô, que olhar é esse que chamou Levi, que chamou Mateus? É o mesmo olhar que nos chama, o mesmo que chamou Pedro, Tiago, João, aqui. É o mesmo, eu não posso, eu não consigo, eu tenho um problema aqui. É o mesmo que chamou os profetas do Antigo Testamento, que chamou os discípulos do Novo, o mesmo que chamou Paulo, o mesmo que chamou os santos da igreja, amém? O mesmo que chama você hoje. Lembra que na oração no começo eu falei ali, quando eu estava com o violão meio enrolado ali, eu falei sobre que se você está aqui é porque o Senhor quis que você estivesse aqui. Lembra? Estão lembrados? Amém. Mas tem que ser rápido aqui agora, socorro. Cara, você está aqui porque o Senhor quis que você estivesse aqui. Aí, o Senhor, Ele te chama. E qual é a tua resposta? Existe uma decisão apaixonada. É muito fácil. A gente está aqui no retiro e vocês vão ver isso, cara. Isso aqui é papo de pregação, última pregação do retiro, mas eu vou falar agora. Cara, você está aqui no retiro. E aí, cara, que loucura, ai, retiro. Animação ia na luta do dia a dia, pá. E aí você diz, eu quero seguir Jesus. E tal, e eu vou seguir Jesus. Só que aí, chega na sua casa, durante a semana, e aí você resolve, sei lá, vou sair com os meus amigos para um lugar que não é tão legal, com pessoas que não vão me levar para Deus, e mais ainda, vou fazer coisas que não agradam o coração do Senhor. Se quiseres voltar, Israel, volta para mim. Caminhar segundo o caminho do Senhor é renunciar às coisas do mundo. Então essa decisão apaixonada de quando a gente está no início da caminhada, de quando a gente está no retiro, é muito bom. Mas existe uma decisão que é necessário ser tomada. Em Lucas 9:23, eu vou até abrir aqui para mim ler certinho para você, que eu quero ler isso aqui. Em Lucas 9, versículo 23, vai falar: e dizia a todos, quem dizia? O Senhor dizia a todos: quem quiser, presta atenção nisso aqui, ó. Quem quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e venha comigo. Quem se empenha em salvar a vida perderá. Quem perder a vida por mim, quem perder a vida por mim a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perde ou uma logra? O que adianta perder o mundo inteiro, ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Sabe? Então o Senhor, quando Ele chama os discípulos, Ele já diz, galera, vocês querem me seguir? Então renunciem-se a si mesmo. Deixem das suas coisas, deixem dos seus pecados e me sigam. Em Atos dos Apóstolos vai falar que quem deseja o reino dos céus vai sofrer aqui na terra. Por quê? Porque, cara, a gente vai ter que lutar para chegar no céu, irmão. O mundo, ele caminha a gente caminha na contramão do mundo, no caso. Amém? Está comigo? Está comigo, Evelyn? Te peguei agora? Minha filha, agora eu marquei você. Mas eu vou sofrer isso tudo, e o que eu vou fazer no céu? Você vai contemplar a face do Senhor. Você vai adentrar no lugar perfeito. Você não vai entrar num lugar onde não existe mais choro, onde não existe mais lágrimas, onde não existe mais tristeza. Amém? E esse lugar perfeito do céu é incrível, é perfeito, amém ou não? Mas Isis, eu vou ter alguma recompensa aqui na terra? E se eu te falar que sim, você acredita? Antes eu só queria dizer para o ministério já subir para nós evangelizar aí, para nós orar. Que a gente já vai orar, porque senão as meninas vão me matar. Era 20 minutos que ela falou, 20, né? Tá. A recompensa, meu irmão, além da vida eterna, é a recompensa da presença de Deus. A recompensa de Cristo. Cristo é a recompensa daqueles que deixam tudo para trás. Cristo é a recompensa daqueles que decidiram deixar as coisas antigas, o pecado, a vida velha para trás. Amém ou não? Quem aqui quer mais de Deus? Levanta a mão e diga eu. Quem aqui quer mais da presença
isso. Ah, Isis, mas eu sou muito nova. Quem é que tem 13 anos? Alguém tem menos de 13 anos? Você tem menos, menina? A idade mínima era 13. Tem quantos? Tem 12? Alguém tem menos de 12? Tem quantos? 11? Tem alguém com menos de 11? Tu tem quantos? Menina, tu tem quantos? Tem 11 também? Alguém menos de 11? Que babado, gente, eu amei. Ai, Isis, mas eu sou muito nova. Ai, outra criança também. Ai, Isis, mas eu sou muito nova. Ai, eu preciso decidir agora. Sim, meu irmão. Sim, porque eu falo isso, cara. Nunca é cedo demais para se apaixonar por Jesus. Ah, mas você é muito novo, vai viver a sua vida. Não, 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 não. Vida eu só encontro em Jesus. Aleluia, amém. Poder e glória. Vida você só encontra em Jesus. Então, meu irmão, não vai ser festa que vai te satisfazer. Não vai ser outra coisa. Eu entrei para grupo de oração com 12 anos de idade. E desde então eu continuo sendo cada dia mais doida. Deixa eu falar pra você, você não é novo demais para se relacionar com Jesus. E sim, viva a radicalidade, porque vai ter gente mais velha, até de dentro da igreja às vezes, que vai dizer, não precisa disso tudo, não precisa, cara, você precisa viver a radicalidade do evangelho. Negar-se a si mesmo, não é um se você quiser, não é um se quiser, não é. É se você quer seguir o Senhor, você vai renunciar a si mesmo, negar-se a si, tomar a tua cruz e seguir Ele. Mas a recompensa é muito maior. A recompensa é Cristo. Quem quer essa recompensa? Levanta a mão e diga eu. Então, meu irmão, olha, eu tenho mania de falar meu irmão, mas eu tô falando só com menina. Minha irmã, você já pecou sim, que eu sei. Que a gente tudo é pecador. Se a gente não pecar, a gente tá indo no céu, amém? A gente vai chegar lá, amém ou não? Então, minha irmã, acabou a bateria? Olha só, isso é normal.